Olá! O Opinião desta noite traz um dos líderes do movimento Ocupação Chico Rei, aqui de Ouro Preto, Vanderlei Curuzu. Fique ligado, Opinião está só começando. A ocupação Chico Rei teve início aqui em Ouro Preto em 2015, inicialmente em terras pertencentes à antiga Novelis do Brasil e depois, um pouco mais de um mês após, mudou-se para as terras da antiga FEBEM, lá no bairro Cabeças. Ao todo, 70 famílias aguardam espaço para uma definição sobre assentamentos e o futuro da moradia. Hoje nós trazemos aqui nos estúdios do Opinião um dos membros, líder deste movimento Ocupação Chico Rei, o Vanderlei Curuzu. Curuzu, boa noite, obrigado pela sua participação. Boa noite, Alan. Boa noite aos telespectadores do Opinião. Eu que agradeço pelo convite para poder conversar um pouco com o nosso povo aqui. Você de casa, participe conosco, mande a sua pergunta aqui para o Curuzu, nós vamos trazê-la no terceiro bloco do programa. Entre em contato com a nossa produção, o telefone fixo é o 3559-3903, mande também pelo WhatsApp, o número é o 98879-4985. No terceiro bloco, a gente traz a sua questão aqui para o Vanderlei Curuzu. Curuzu, comece falando para a gente como se constituiu o movimento, a ocupação Chico Rei. Qual foi o objetivo, os princípios? Como foi constituída esse grupo, esse movimento? Bem, Alan, em 2004 teve início aqui em Ouro Preto uma organização para o movimento de luta por moradia. Eu participo desde o início, em 2004. Uma caminhada longa aí, com conquistas, com vitórias, altos e baixos, né? E a ocupação Chico Rei, ela nasceu no Natal de 2015, na noite de 25 para 26, quando nós decidimos então ocupar uma parte dos terrenos da Novelis, né, da antiga Alcan. E ficamos lá, conforme você disse, por um mês aproximadamente. Houve uma ação de reintegração de posse patrocinada pela empresa. A gente saiu de lá e foi para as terras da antiga FEBEM, né? Essas pessoas hoje que fazem parte do movimento, elas são geralmente de onde? São de áreas de risco, pessoas que viviam dificuldades financeiras. Quais são as formações desse movimento? Sim, são pessoas que ou moram de aluguel ou moram de favor, né? Ou, conforme você disse, em áreas de risco muito alto, né? Que buscam um pedaço de terra mais seguro. E uma coisa curiosa é que, ao contrário do que se estabeleceu uma espécie de senso comum em Ouro Preto, é que Ouro Preto tudo é área de risco, né? E a gente está vendo que não é verdade. Você tem terras boas, terras firmes e que estão abandonadas ou estão sendo especuladas. No caso da FEBEM, as terras são... Inicialmente a gente achou que fosse alguns hectares ali em torno do prédio da FEBEM, cerca de 3 hectares. Depois a gente descobriu que eram 271 hectares. O último documento que a gente teve acesso do governo do estado de Minas Gerais diz que são 517 hectares. Um hectare é um campo de futebol. Então quer dizer que são 500 campos de futebol, um do lado do outro. E todos esses 517 hectares são propícios para ocupação? Não. Boa parte é formada de serras, né? E para os telespectadores entenderem, quando você chega em Ouro Preto, do Trevo até ao quebra-molas ali do Passa 10, tanto de um lado quanto do outro, é propriedade do Estado, né? Eram da FEBEM e, com a extinção da FEBEM, voltaram ao Estado a quem pertencia antes de ser doado à FEBEM, salvo engano, de 1975 a 1980 e pouco, 90, funcionou a FEBEM. Essa terra era do Estado, foi cedida à FEBEM e extinta a FEBEM voltou para o Estado, né? E uma boa parte dela, conforme respondendo a sua pergunta, é formada de serras, né? Mas tem partes que a gente diria apropriadas para se morar.
Tanto é que há um estudo da universidade que chama Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização. O Ministério das Cidades contratou o professor Frederico Sobreira, da Universidade aqui de Ouro Preto, e um outro professor de outra universidade, para elaborar um guia para orientar as cidades a elaborarem essas cartas geotécnicas de aptidão à urbanização. Então, no final do trabalho, os professores fizeram uma carta, um projeto piloto, e pegaram exatamente aquela área ali da antiga FEBEM e fizeram essa carta geotécnica de aptidão à urbanização. Quer dizer, ali já está devidamente estudado e já se sabe quais são as áreas que são boas para serem habitadas, como eles dizem na carta, as de maior aptidão, de menor aptidão, de média ou de pequena aptidão. Então, tem trechos ali que são de grande, de média e de pequena aptidão à urbanização. Então, é uma coisa moderna, né? Porque as cidades são formadas no Brasil sem esse estudo, né? As pessoas, por algum motivo, se aglomeram em algum lugar e ali nasce uma cidade. Então, com esse trabalho, é possível você já, quando for construir, quando for edificar, já saber onde que se deve, onde não se deve. Então, é uma coisa assim, aquele espaço ali é muito importante, muito valoroso para a nossa cidade. E hoje são terras abandonadas, né? Ficaram lá abandonadas, se perdeu até noção de quanta terra era. Poucas pessoas sabem Ouro Preto, possivelmente, pelo que a gente conversa, né, com as pessoas, que a terra tem essa extensão, né, de onde, quais são os limites, né? Então, a ocupação Chico Rei, ela cumpre também nosso entendimento, ela está prestando um serviço para Ouro Preto. Às vezes a gente recebe muita pedrada, né, muita crítica e tal, embora sejam grandes também as manifestações de apoio. E talvez as pessoas que nos criticam não tenham entendido ainda que a ocupação Chico Rei é mais do que aquelas pessoas que estão ali buscarem 150 metros quadrados para cada um poder construir a sua casa fora da área de risco. A ocupação Chico Rei pretende também problematizar esse assunto, trazer à tona esse debate, né? E, de certa forma, acho que vem conseguindo, né? Hoje, por exemplo, já não se fala mais que tudo em Ouro Preto é área de risco. Na FEBEM tem muita terra boa e a terra da antiga Alcântara Noveles, né? Segundo o estudo também de universidade, no caso da Fundação João Pinheiro, já em 1973, já apontava que Ouro Preto não deveria ter crescido para essa chamada Serra de Ouro Preto, no bairro que vai do São Cristóvão até o Taquaral. Porque nessa serra... são as regiões que acontecem os fenômenos naturais mais recorrentemente, deslizamentos, desmoronamentos. Exatamente, né? Estava conversando ontem com o geólogo da prefeitura, o Charles, uma pessoa super dedicada, né? E ele estava falando do número são 313, se eu não me engano, áreas de risco alto em Ouro Preto. Então, esse estudo da Fundação João Pinheiro, em 1973, já apontava isso, que a cidade deveria crescer no sentido Mariana, no caso foi Passagem de Mariana, que acabou se consolidando, né? No sentido Cachoeiro do Campo, que para essa região não houve crescimento, e no sentido sul, né? Que é a região da Bauxita, de Saramenha, e Rancharia, né? Mas enfim, esse estudo foi para o fundo de gaveta e acabou se ocupando essa serra, o pobre, o menos favorecido, na falta de opção, né, sem alternativa, acabou indo ocupar essa serra. Uma coisa que para nós é muito importante é isso, que a gente sempre diz, do que adianta a gente falar dos erros do passado se a gente não corrigir daqui para diante, né? E dia após dia aumenta o número de casas nessas encostas, porque um lote em Ouro Preto, em área firme, em terra firme, custa de 150 mil para cima. Até para chamada classe média, média baixa, né? É difícil adquirir um imóvel nesse valor, para depois ainda gastar mais 100 ou 200 mil fazendo uma casa, né? Então, o problema de moradia de Ouro Preto, Alan, não atinge especificamente as famílias de baixa renda. É um problema muito grande que atinge, inclusive, a classe média. Né? Muitas vezes as pessoas são levadas a fazer o famoso puxadinho, uma adaptação no imóvel, no centro histórico, porque o pai mora ali e ela tem um quintal, ela vai, né, construir um cômodo, um banheiro para ela morar. O filho casou, a filha casou, né? Então, assim, essa é a nossa realidade. Ele não tem dinheiro para comprar um lote que, por exemplo, no bairro da Lagoa,
ou no buraco quente, que custa às vezes mais de 250, 300 mil reais. Mas é possível, talvez, no Pocinho, naquela região, você ainda encontrar a 150 mil. Agora, um lote de 20 mil, 30 mil, que cabe no orçamento das famílias de baixa renda, quer dizer, com toda dificuldade, né, que se era para poder pagar um lote nesse valor, só se consegue comprar nas áreas de risco, né, chamadas áreas de risco alto ou muito alto. Então, nós vamos ter que ir para um intervalo rapidinho. Tranquilo. Vou te cortar aqui, você me dá licença, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos em instantes com mais opinião aqui na Top Cultura.